eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui sobre como que a gente enxerga, né? Primeiro um pouco sobre a Rende e como que a gente enxerga o cenário de M&A aqui, voltado para o nosso público, que é o público dos empresários, que é quem está presente aqui hoje, os donos das empresas, né? A economia real brasileira. E então eu vou passar um videozinho de 1 minuto e aí eu vou falar por 10 minutinhos e aí a gente já passa a bola aqui. Que horas começa o futuro? Não existe agenda, não existe invite, não existe hora marcada. Não adianta perguntar, porque o futuro simplesmente chega e acontece. Como você se preparou para esse encontro? O que você já sabe sobre o futuro da sua empresa e do seu mercado? O quanto o seu negócio se transformou para este momento? Sobre o futuro, é muito simples. Ou nos preparamos, ou somos ignorados por ele. Quem se prepara, lidera. Transformar é preciso, é urgente. Pois uma coisa é certa: o futuro sempre chega, todos os dias, a qualquer momento. Esteja você preparado ou não. E você, está pronto para encarar o futuro? A Rende ajuda empresas a se transformarem e criarem o futuro dos negócios. Então, pessoal, comentei que seria rápido, mas eu acho que fala um pouco sobre o nosso posicionamento e a nossa missão, né? É uma empresa que foi desenhada para pensar no futuro das empresas. Onde você quer chegar com o seu negócio, né? Você quer captar um investidor, você quer fazer uma operação estruturada, você quer vender a empresa, você precisa de um auxílio para chegar mais longe? É aí que a Rende entra. O nome Rende é a única palavrinha em inglês que a gente tenta falar, é para falar mão mesmo, para ser a mão do empresário, né? Mas agora falando um pouco de M&A e voltado para empresas, o que a gente enxerga aqui, e essa não é uma palestra econômica, é mais realmente no nosso cenário de M&A, depois o Adalto aborda do tema econômico. Eu acho que tem alguns aspectos demográficos, territoriais, brasileiros, que acabam sempre transformando o país como uma grande oportunidade para compradores de empresas, sejam multinacionais, sejam fundos de private equity. E quais são eles, né? Esse infográfico aqui, ele ilustra de uma forma bem legal. Se a gente pegar os maiores países do mundo, com extensão territorial acima de 7 milhões de quilômetros, as maiores populações do mundo, superiores a 200 milhões de habitantes, e as maiores economias do mundo, né? PIBs acima de 1,4 trilhão de dólar, você vê que tem uma intersecção entre 3 países. Eu estou querendo comparar o Brasil com a China? Não. Mas, naturalmente, se você busca crescer negócios, você precisa de tamanho de mercado. E aqui, de fato, é uma grande praça. E uma coisa que não só fundos, não só multinacionais, todos nós, como empresários, queremos, é aumentar nossas participações de mercado, market share. E hoje, se a gente analisar setores da nossa economia em comparação a concorrentes nossos, outros países, nota-se que ainda tem uma baixa concentração de mercado, o que torna quase que como um ambiente muito favorável, né, para esse perfil de investimento, que é você comprar empresas, você juntar empresas, você crescer de forma inorgânica, que é onde a gente atua. Então, aqui tem 2 exemplos de supermercado e farmácia, né? São 2 setores que já tiveram muitas movimentações. Supermercados, inclusive, estão tendo agora, né? A gente viu recentemente aí os cases da Advent comprando o Walmart, transformando em grupo Big, vendendo depois para o Carrefour. O Pátria já faz uns 2 anos que já comprou umas 5, 6 redes diferentes. Cencosud acabou de comprar o Giga. Tem uma série de operações rolando. Fatalmente é em questão de tentarem aumentar, né, esse market share. Eu acho que todo mundo concorda que é muito mais difícil, por exemplo, você comprar uma rede de farmácia nos Estados Unidos, onde as 5 principais têm 80% do mercado, do que aqui no Brasil, que as 5 principais têm 30%. Isso que a principal, que é a Raia Drogasil, que abre 250 lojas por ano, fatura 25 bilhões, está nesse miolo aqui. Então, assim, olha o tamanho desse mercado, né? Então, acaba sendo muito, independente da gente muitas vezes ter um ambiente político instável ou até, do ponto de vista tributário, empresarial, hostil para os empresários, o Brasil reúne algumas condições que são únicas do ponto de vista de mercado interno, que acabam sempre trazendo o interesse de investidores de fora e daqui também por essa modalidade de investimento, né? A gente sabe disso porque a gente bate papo com eles diariamente, né? Só agora, como que eu acesso esse dinheiro, né? Alguém vai chegar lá, aquela história do sheik árabe chegar na sua empresa,
dar um cheque de 500 milhões sem olhar nada é uma mentira, né? Qualquer pessoa que vai investir milhões num negócio, ela precisa, de fato, ter muita segurança nas informações que ela está recebendo, na gestão desse negócio, de quem está à frente desse negócio. Não tem nenhum leigo nesse assunto, né? É leviano se pensar que você pode simplesmente, num passe de mágica, captar milhões, né? Você precisa de um planejamento, você precisa de uma preparação, e a gente tem uma metodologia desenvolvida para isso. Outros destaques que têm trazido interesse, aí sim, movimentos de fora também, né, que têm trazido interesse aqui para o país. Primeiro, algumas notícias. Nos últimos 3 anos, essas notícias falam isso, o PIB brasileiro foi revisado para cima. Eu acho assim, se uma coisa acontece uma vez na sua vida, você olha. 2, você desconfia. 3 é porque está acontecendo alguma coisa, né? É o 3º ano seguido que o nosso PIB é revisado para cima. Tem vários motivos para isso estar acontecendo. Eu acho que o Adalto vai passar por eles também, mas a gente acha que é o país com o maior número de reformas desde 2016, que foi o ápice da nossa crise, né? Reformas extremamente importantes. Hoje a gente vê a importância da autonomia do Banco Central, a gente reformou a Previdência, a gente fez reforma trabalhista, agora em vias de uma reforma tributária. Então, fatalmente, para quem está lá fora, olha um país fazendo esse tipo de reforma, acaba criando, né, uma confiança adicional em depositar seus recursos, seus interesses aqui no país. Tem alguns movimentos bem do Brasil que realmente impressionam. Então, o Pix, em março, bateu 3 bilhões de operações no mês. É mais de R$1 trilhão movimentados sem taxa. Eu fico pensando o efeito que isso tem, da forma tão drástica na nossa economia, né? Hoje, em 24 horas, uma pessoa se torna um empreendedor. Ela abre uma MEI, ela começa a fazer Pix, você tem um cardápio de adquirentes hoje que você não paga nem mensalidade nas maquininhas. Então, isso transforma o ambiente de negócio na nossa visão. E alguns movimentos de fora têm contribuído também. Outras 3 palavras em inglês aí que estão se falando: greenshoring, friendshoring, nearshoring, né? Então, você ter seus negócios num local onde a matriz energética é sustentável, que acho que está muito vinculado até com a W Capital aqui hoje presente, que tem isso na veia. Friendshoring, acho que depois dos exemplos recentes de guerras mundiais, ninguém quer ter mais negócio num país onde você tem, né, um risco potencial de você ter alguma guerra, de você ter algum ambiente hostil, né? O Brasil, acho que esse ponto todo mundo concorda, a gente está muito distante de eventualmente entrar numa guerra, por favor, né? Então, isso acaba atraindo, por mais que a gente morando aqui tenha essa visão de um país difícil para o empreendedor, acaba atraindo um investidor de fora. E em nearshoring, você ter também uma cadeia de produção próxima, né, do seu país de origem. Por quê? Porque o mundo é globalizado, mas a pandemia trouxe muitos aprendizados aí, do ponto de vista de cadeia de suprimento, né? Então, o exercício que eu queria fazer aqui, e aqui estão vários exemplos de fundos, o Quineia, que vai palestrar aqui também, é para se colocar na cadeira de um gestor que tem essa quantidade de dinheiro, né? Claro que essa quantidade toda aqui, por exemplo, da BlackRock, que é a maior do mundo, não é só para comprar empresa. Mas se você se colocar na cadeira deles, eu acho que é muito razoável pensar, no mínimo, colocar uma parcela desse capital numa economia com essas características que eu descrevi. Então, por isso que a gente sempre recebe um fluxo de investimento, de investidores. A gente mantém contato com muitos. Eu vou mostrar uma fotinha de uma base de dados que a gente tem de investidores. Mas é preciso uma estratégia para poder ter relacionamento com eles e captar esses valores, né? Receber um investimento. Essa é uma metodologia. A parte principal da metodologia está aqui. É uma preparação prévia. É antes de você fazer uma transação, você pensar nela, né? É você parar um pouco de pensar com a sua cabeça que você conhece e se colocar também na visão do investidor, né? Como fazer uma preparação? O jeito que a gente toca o nosso negócio, muitas vezes não é a forma que você deveria apresentar o seu negócio. Em função desse ambiente complexo que eu mencionei, é natural que você faça o dia a dia da sua empresa, a contabilidade da sua empresa, voltada para maximizar o seu resultado. Quando a gente vai apresentar uma empresa, o investidor ele tem que entender realmente qual é a foto, o desenho operacional daquele negócio, né? Quanto de fato ele gera de caixa, quais são as margens que ele opera. Isso é o trabalho da rede, conciliar o seu dia a dia junto com a forma adequada do investidor ver a tua empresa, né? Tanto do ponto de vista de compliance, das informações estarem certas, tanto até mesmo das margens estarem adequadas, né?
Tudo isso vinculado a materiais que possam te explicar. A capacidade de alguém te entender é você se explicar. Não tem como você simplesmente chegar e falar assim, não, eu não vou passar nada de informação para o cara, a não ser que ele me dê uma proposta. Pô, ele não te conhece, né? Vocês têm que começar um relacionamento, ele tem que entender seus planos. Então tem que ter esse trabalho prévio de você correr menos e pensar mais, até para você não se expor. E, inclusive, um ponto relevante, importante aqui, que ainda não deixa de ser algo ainda pouco difundido, é um valuation, né? Quanto vale a sua empresa, né? Na nossa opinião, o valuation não é tanto uma ferramenta de negociação, ele é mais uma ferramenta de gestão, para você entender qual que é o seu risco empresarial, quanto vale o seu negócio, tomar decisão baseada em valor. Isso, sem dúvida alguma, contribui para o dia a dia da tua empresa, independente do movimento de venda. Então, uma vez que você tem tudo isso preparado, aí sim, você começa a pensar numa negociação. Você começa a pensar com quem que eu vou falar, de que forma eu vou falar, né? Qual que é o meu plano nessa mesa, né? E quando a gente fala em uma negociação, também não é você chegar e passar um valuation para o investidor. É você construir a sua tese, o que você quer com ele, né? Então, hoje a gente tem uma base de dados robusta. Isso aqui é uma foto, não é uma foto, é o nosso BI mesmo, dá para mexer nele. Com 51 mil investidores. Mas eu vou colocar minha empresa aqui à disposição desses 50. Não. Se for fazer isso, mais fácil é a gente postar no LinkedIn. Aqui é uma base de dados inicial para a gente começar um trabalho de identificação de quem são os alvos corretos para o seu negócio. Quem fala a mesma língua que você. E, às vezes, você também só falar com também é um pouco ruim para você. Você precisa falar com alguns investidores até para você ter um match bacana de ideias, porque no final das contas é um casamento também, né? Então, não é só financeiro, né? Não é só eu te entrego tanto de participação, você me dá tanto em dinheiro. É mais o planejamento que está nessa mesa. Então, a gente faz um modelo de roadshow, onde o empresário tem a oportunidade de falar de forma estruturada, não com alguns investidores. E tudo isso tendo um fiel escudeiro ali, um fiel da balança, que é a Rende. É inevitável que, se você for para uma mesa de negociação dessa, cedo ou tarde vocês vão brigar, porque o conflito de interesse está na mesa, né? Os dois se adoram e querem fazer negócio juntos, mas os dois ainda não estão do mesmo lado do balcão. Então, a Rende serve para tirar esse impacto, para manter vocês focados na operação do dia a dia, que é o que é importante, até porque um negócio só está feito depois de estar assinado, depositado, etc. Então, não tem como deixar a peteca cair nesse meio tempo, né? E para fazer de uma forma estruturada. Então, a gente categoriza todos esses investidores, quem são os diretamente interessados, concorrentes diretos, quem estão no seu setor, não fazem o que você faz, quais são os setores de interesse, quem são os fundos interessados nesse negócio. Os clientes acompanham isso tudo de forma virtual, por aplicativo, pela internet, em bate-papo com a gente mesmo. A gente entende que esse é o negócio da vida do empresário, então não tem chance para nenhum erro, né? Por isso que a gente se especializou nesse assunto. E a gente faz tudo isso para arranjar complicômetro? Não, é para você não nadar e morrer na praia numa fase de conclusão, que é uma due diligence, não é fácil passar, são muitas as informações. Como eu mencionei, né, o fundo é um gestor de dinheiro, então ele tem regras altíssimas de compliance, é necessário que ele verifique de fato todas as informações, ofera todos os dados que foram passados para ele. Então, por isso que a gente pré-audita as empresas no trabalho de preparação, para melhorar a qualidade do trabalho para os investidores, reduzir a exposição para o empresário. É importante chegar nessa fase aqui com um ambiente o mínimo conturbado possível, né? Porque a maior parte das transações no Brasil, elas ainda morrem no trabalho de diligência, numa due diligence. E aí não é só coisa chata também, o dia do cheque chega, depois dos contratos definitivos, a negociação final realmente é uma felicidade, você ter um novo sócio, ou você vendeu ações da sua empresa em troca de um recurso, uma liquidez avantajada, né? O empresário está bastante acostumado, é claro que ele também ganha muito dinheiro, né? Mas ele está bastante acostumado a tomar porrada, a ser o último da fila, né? O cara que carrega, ou a mulher que carrega o risco empresarial. Então, é um momento de realização, né? Então, numa atividade tão sensível e tão importante, onde poucos empresários passam uma vez, a gente acha que o foco, você ter um parceiro estratégico que conheça de fato desse negócio, é crucial, né? Porque, do outro lado, os investidores estão habituados a fazer esse tipo de negociação. Então,
até por uma questão de linguagem, faz bastante sentido ter um parceiro estratégico. Para fechar, a Rende é uma empresa de Campinas, que continuará em Campinas. A nossa ideia é realmente criar um legado aqui no interior, formando talentos localmente. Nós temos um programa de formação interno, que é o Rende Academy, que prepara os nossos talentos internos para depois aderirem a um plano de carreira, para poderem crescer dentro da nossa organização. Isso é algo que já está acontecendo há anos e é o que realmente faz o nosso crescimento acontecer. Agora, em setembro, nós tiramos a certificação Great Place to Work na nossa primeira tentativa, é um motivo de muito orgulho também para todos nós. Também deu ótimos insights de como poderíamos melhorar para os nossos funcionários, nossos colaboradores. Aqui uma notícia recente que saiu da Rende na imprensa, foi um trabalho de mapeamento que a nossa área de dados fez, mais de 80 empresas de bioinsumos no país com potencial para fusões e aquisições. E é isso, pessoal.